Outro limitador conceitual, a baixa autoconfiança, que gera a timidez. Timidez é uma desgraça, porque ela acovarda o indivíduo, ela tira da pessoa o poder pessoal, a pessoa se sente desempoderada, ela se sente rendida, ela se sente incapaz de chegar onde ela quer chegar, né? E na baixa autoconfiança a pessoa vai apresentar crenças de incapacidade, medos, todos os medos, variações da timidez, inseguranças, ansiedade, covardia e desconfiança. Vocês vejam que nós estamos apontando aqui comportamentos, né, que já dão para vocês pistas de como fazer o diagnóstico no caso de uma disfunção na aprendizagem. Alguém que está com uma desordem para funcionar algum modo operacional do foco de atenção. Você já vai levantar as características que a pessoa apresenta, lista e trabalha. E você vai ter a mudança. Então, a baixa autoestima, ela vai trazer, assim, todos os tipos de complexo que você imaginar. A pessoa apresentou um complexo baixa autoestima, seja lá do que for. A pessoa se sentiu inferior, menos do que o outro, né? Comparativamente, levando a pior, é baixa autoestima. Então, você sabe que você tem que mudar a crença. Você tem que alterar a crença para a pessoa se sentir tão poderosa quanto a pessoa que é capaz de fazer. Todas as carências emocionais, todas, também problema de baixa autoestima. Agressividade ou passividade, também problema de autoestima, né? Ninguém é barata morta e ninguém também é um animal, né, que agride. E dependências emocionais, problemas de autoestima. Ausência ou presença rudimentar de uma matriz de inteligência. Às vezes a pessoa não tem aquela experiência. Então ela não desenvolveu aquela matriz. Digamos, por exemplo, que você nasceu numa família como a minha, né? Eu ouvi desde criança. Meu pai dizia claramente, na nossa família não tem artistas. Ponto. Né? Então, quer dizer, artes estavam fora. Eu ainda estudei piano, porque piano ainda era chique, né? Moça, tocar piano, né? Porque a ideia de antigamente, a mulher tinha que ter prendas, ser prendada para entreter o marido, né? Então, eu estudei piano para poder tocar piano, né? Acho que isso vem da época dos saraus, né? E as pessoas ainda trouxeram, mas enfim. Então, quando a gente cresce, a gente se desenvolve num meio ambiente onde determinadas habilidades, elas são simplesmente deixadas ali paradinhas, latentes, porque elas não são desenvolvidas, então a gente fica com uma ausência daquela matriz de inteligência ou uma presença rudimentar. Então a gente fica ignorante daquele conhecimento no bom sentido, né? E essa ignorância, muitas vezes, ela gera ingenuidade, ou gera uma posição preconceituosa, né? Ou gera, então, uma sensação de incompetência. E depois a gente fica, com o tempo, com medo de encarar aquela incompetência e desenvolver a habilidade, porque aí você tem que desenvolver a estratégia funcional. É o limitador funcional, é treinamento. Você tem que começar aprendendo, fazer todo o esforço, até chegar lá. E além do que, tem as crenças que podem impedir. Então, vocês vejam que quando a gente pensa no DEPAC, tem gente que chama de transtorno, tem gente que chama de distúrbio, tem gente que chama de desordem, é a mesma coisa, tá? Os comportamentos são os mesmos.
E a neuroeducação, nós estamos pensando em funções operacionais ou conteúdos conceituais que existem e estão atrapalhados ou inexistem e precisam ser desenvolvidos. E para cada tipo de dificuldade dentro da neuroeducação, nós temos uma maneira de trabalhar, né? E para quem está fazendo a neuroeducação, nós fazemos a neuroaprendizagem quando trabalhamos com modelagem. Então, nós vamos copiar de uma programação que a gente tem a respeito de terceiros e que sabem funcionar daquela forma, aqueles passos funcionais. Porque aquele foco de atenção, aquela parte do foco de atenção intuitivo que faz a visão periférica, esse foco de atenção filma tudo. É como se fosse uma máquina filmadora que filma tudo, mas não processa, não faz leitura com dados, assim, não filtra a informação, né? Então, o que acontece? À medida que o foco de atenção do consciente com relação ao meio ambiente captura as informações que são selecionadas numa quantidade finita para processar e entender, essa nossa máquina filmadora está filmando todo o resto, mas tudo, de tal maneira que o nosso arquivo ele fica completo de informações. Mas o foco de atenção interno, quando ele vai acessar o arquivo da memória a respeito destas gravações, ele só consegue capturar as informações gravadas pelo foco de atenção no modo consciente. Então, mas na neuroeducação nós temos ferramentas para poder ampliar, pegar o resto das informações, que são as ferramentas de modelagem, e instalar uma nova forma de operar no nosso cliente. Então, para nós, o DEPAC não é nada mais do que um caso a ser estudado, levantar que funções precisam ser corrigidas, que funções que não existem precisam ser instaladas, que funções que existem estão boas, mas não estão uma Brastemp para melhorar, e que conteúdos nós precisamos alterar para que a pessoa realmente acredite que ela pode fazer aquilo e é capaz de fazer aquilo, né? Então é isso.